Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje eu vou falar um pouquinho do nosso trabalho bimestral, a nossa atividade, que será realizada pelo formulário Google e será postada no aplicativo do Google Sala de Aula, tá bom? Vou falar também um pouquinho de como acessar o aplicativo, qual a importância deles para agilizar as nossas aulas, não sobrecarregar os nossos aparelhos celulares, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, apresentando o aplicativo do Google Sala de Aula. Bom, gente, então, vocês vão colocar aí na barra de endereços Google, e aí vocês podem digitar Gmail. Então, todos vocês receberam esse e-mail com o @aluno.ce.gov.br, que é o e-mail que vocês vão utilizar para realizar todas as atividades aqui na escola, tá? Então, eu vou mostrar para vocês a sala de vocês, quando vocês acessam o e-mail. Ao lado da sua fotozinha aqui de perfil, tem essas bolinhas que formam esse quadradinho. Então, quando você clica nela, aparece todos os aplicativos que estão disponíveis para vocês. E o que interessa para a gente hoje é o Google Sala de Aula. Então, está aqui a turma da primeira série A turma de vocês. Nós temos aqui a parte do mural. O que seria o mural? É onde fica todas as atividades que os professores postaram na ordem de antiguidade. Então, quanto mais recente, mais atividade fica em cima, quanto mais antiga atividade, ela vai baixando. Temos a parte também das atividades, como vocês podem ver, eu já postei aqui o trabalho de inglês, daqui a pouco eu vou falar sobre ele. E nós temos as pessoas. Então, quem são as pessoas que vão compor a sala de vocês? Tem aqui os alunos e nós também temos o grupo de professores. Então, vamos aqui à atividade. Eu postei tanto o capítulo do livro, está aqui disponível, o material que vocês vão precisar para pesquisar o trabalho e o trabalho em si. Então, vamos começar pelo livro. Bom, pessoal, esse daqui é o material que a gente vai utilizar para o nosso trabalho bimestral. Alguns alunos não receberam esse livro, outros receberam. Então, quem não recebeu, não tem problema. Eu escaneei aqui as páginas que a gente vai utilizar. E no capítulo 1, ele vai falar do verbo to be, muito conhecido, mas a parte que interessa para a gente é o why questions, né? Quais são as palavras que nós podemos utilizar em língua inglesa para fazer perguntas. Ele também vai falar um pouquinho sobre a nacionalidade também. Então, vamos para a parte da gramática. Pronto. Com relação às outras partes, gente, tem a parte da leitura, da interpretação, que é muito importante. No ensino médio, são as duas habilidades que a gente precisa desenvolver, e vocês que estão chegando agora, estão entrando em contato com o inglês pela primeira vez, com professores com formação pela primeira vez. Então, é muito importante desenvolver essa habilidade de leitura e interpretação. Então, tem uma dessas partes que eu utilizei para compor a questão do trabalho, que eu vou falar daqui a pouco, e a parte da gramática, que é a parte que eu criei o link pelo Meet, para fazer essa interação com vocês e fazer essa explicação. Então, o I question são palavras, né, expressões em inglês que a gente utiliza para fazer perguntas. Então, a gente vai ver hoje o how many, how much, how often, what, when, where, which e why. Então, vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Usada para perguntar maneira ou modo. Por exemplo, how do you
go to school? How do you go to school? Ou seja, como é que você vai para a escola? How many? Ele é utilizado para caracterizar substantivos contáveis. Por exemplo, how many books you carry on your school bag? Ou seja, quantos livros você leva na sua mochila da escola? Então, por que é how many? Porque livro é um substantivo contável. Eu posso contar um livro, 2 livros, 3 livros. How often significa frequência, com que frequência aquela situação acontece. Por exemplo, how often do you see your grandparents? Ou seja, com que frequência você visita os seus pais, os seus avós? Espero que com pouca, né, gente? Estamos em período de pandemia e os nossos avós fazem parte do grupo de risco, né? É muito importante ter esse cuidado. What, ele é utilizado para coisas, ações, ideias. What do you normally after class? O que você faz normalmente depois das aulas? When, ele é utilizado geralmente relacionado a perguntas sobre o tempo. When are you going to school for the test? Quanto tempo você estudou para esse teste, para essa prova? Where, ele é utilizado para locais. Where do you live? Ou seja, onde você mora, onde você vive. Which, é um item específico de um grupo. Which color you prefer? Red ou purple? Ou seja, qual cor você prefere? Vermelho ou lilás? E o why, o mais utilizado, o mais comum, ele serve para perguntar como se fosse qual era a razão daquela situação. Por exemplo, why do you want to learn English? Por que você quer aprender a falar inglês? Então, essa é a parte mais importante do material para vocês, do material que nós vamos precisar para resolver o nosso trabalho bimestral. É uma atividade simples, de 5 questões, mas cada questão vale 2 pontos. Então, é importante vocês terem um acerto pelo menos de 3 questões. Eu vou compartilhar novamente aqui a minha tela para a gente discutir questão a questão. Então, pessoal, voltei aqui para a nossa tela, onde nós podemos acessar o Google Classroom. E aí, a gente vai ver questão a questão, tá bom? Então, vou clicar aqui. Vocês têm que estar com o e-mail da Seduc conectado, logado no celular de vocês, tá bom? Então, começa aqui com o cabeçalho do nosso trabalho. Escola Ana de Siqueira Gonçalves, trabalho bimestral de inglês, a turma do primeiro A. Tem a capa aqui do livro que a gente vai utilizar, as páginas, que é a 17 e a 21. Você vai colocar o seu nome completo e nós vamos discutir aqui a primeira questão, tá? Então, a primeira questão. Use o dicionário online e associe as colunas. Marque a alternativa correta. Então, tá aí. Match the columns. Então, nessa questão, ele vai tratar de países que estão citados aí no capítulo, né? Como a Nova Zelândia, Dinamarca, a Índia, a Itália, a Alemanha, e vai falar frases associadas a esses países. Então, vocês vão associar, como se fosse colocar aqui a letra A, B, C, D, O, E, e aí vocês vão marcar qual é a opção que está coerente com essas colunas, tá? E tem apenas uma questão correta. Mais uma questão de associar. Esse texto está no livro que eu escaneei e postei aqui, que é para você associar, e é o seguinte, nós temos aí um diálogo, 2 garotas estão conversando, e elas estão falando sobre esse cara aí, que é um atleta brasileiro muito famoso no mundo todo, que é o Anderson Silva, e aí vocês vão associar qual pergunta está sendo relacionada com a coluna. Então, a primeira pergunta, a letra A, who is this guy? Ou seja, quem é esse cara? Qual é o nome dele? Aí vocês vão procurar na coluna, onde é que está sendo respondida
essa pergunta? Na letra B, is he soccer player? Ou seja, ele é um jogador de futebol? Quem não conhece, gente, o Anderson Silva, coloca aí no Google que vocês vão descobrir qual é a modalidade esportiva que ele faz, tá? E aí, novamente, escolhe a alternativa correta. Só tem apenas uma alternativa correta. Na questão 3, nós temos aí a foto de uma cidade. Na letra A tem um traço e na letra B, Cape Town is Africa. Ou seja, qual dessas alternativas é a pergunta que está sendo respondida aqui na letra B? Também está no nosso livro, tá? É só vocês pesquisarem. Atividade muito simples. Na questão 4, vocês vão fazer a tradução de uma frase para a língua inglesa. Que frase é essa? Quantos livros você vai precisar na aula de hoje? Ou seja, desses itens aqui, letra A, B, C, D e E. Qual desses itens está traduzindo corretamente essa frase, que está em português e vocês vão colocar para inglês? Então, vocês podem usar o dicionário online, vocês podem usar o Google Tradutor, que dá certo também. E a última questão, uma questão também bem simples, de tradução, você vai traduzir essa frase corretamente, usando aquelas palavras relacionadas ao why question, em inglês, as perguntas que servem, as palavras que servem para formar as frases interrogativas. Então, qual é a frase? Por que você quer aprender inglês? Então, vocês novamente vão escolher qual alternativa está fazendo a tradução correta dessa pergunta. Então, gente, é isso. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Então, quem não conseguiu entrar na explicação pelo Meet, eu fiz novamente. E quem ainda tiver alguma dúvida, é só mandar mensagem no PV, que eu faço atendimento assim, tá? Obrigada.